Eu vou trazer para você novidade no caso dos 14 brasileiros que estão presos na Venezuela já há 3 anos. Essa história espantou o Brasil. Foi trazida em primeira mão pelo Balanço Geral, com muita exclusividade. Nós conversamos com a Maxilene e com a Rejane de dentro da cadeia. É a primeira vez que uma equipe de televisão consegue falar com brasileiras de dentro de uma cadeia lá na Venezuela. Agora essas mulheres decidiram também contar o que ainda não tinham revelado antes. A Maxilene, por exemplo, está afirmando que ela e outros brasileiros já foram ameaçados e sofreram tortura quando eles foram presos. Todos tinham sido contratados por uma empresa na Venezuela. Essa empresa disse que tinha todos os documentos para explorar o garimpo. Os advogados de defesa dos 16 brasileiros apresentaram os documentos que foram mostrados por essa empresa. E ainda assim, a justiça na Venezuela não solta os brasileiros. Tem uma coisa muito cruel que está acontecendo lá. No Brasil, quando uma pessoa está presa, o Estado tem a obrigação de fornecer segurança, casa, comida e roupa lavada. São 4 refeições por dia, com roupa limpa, todos os dias, com forro de cama limpo, todos os dias. Lá não. Eles são presos, mas se a família não mandar dinheiro, eles não têm o que comer. Não parece uma prisão normal, minha gente. Parece uma tortura. Inclusive, eles só conseguiram ligar aqui para o Balanço Geral porque eles pagaram o aluguel de um telefone dizendo que iriam fazer uma ligação para um familiar. A nossa reportagem está sendo insistente porque nós precisamos mobilizar as autoridades brasileiras. Esse caso não era conhecido. Talvez o Itamaraty não tenha feito nada ainda realmente sustentável, palpável, alguma coisa para mudar porque não sabia. Mas desde ontem nós estamos batendo nessa tecla. Por favor, autoridades brasileiras, vamos resgatar os nossos brasileiros que têm provas de que eles foram iludidos e que estão sendo torturados dentro de uma prisão na Venezuela. Está na hora de acabar com esse problema. Põe no ar. As novas denúncias são ainda mais graves. Falando o tempo todo que ia rapar nossa cabeça e a Rejane cortar nossa mão. As brasileiras presas há quase 3 anos na Venezuela revelam detalhes dos momentos de terror que viveram depois de serem abordadas pela Guarda Nacional Bolivariana. Passamos 5 horas no sol, sem direito de tomar água, sem direito de um banheiro. Eles tiraram o colchão do chão, jogaram água, entendeu? E nós passamos a noite todinha nesse lugar lá, sem comida, sem beber água. Até no outro dia, 2 horas da tarde. Maxilene e Rejane conversaram com exclusividade com o Balanço Geral, de dentro da cadeia, para pedir ajuda. É um pedido de socorro de verdade, porque essa situação já está há muito tempo, a gente não aguenta mais, entendeu? É muito tempo. Agora, Maxilene confidencia outros episódios de violência e humilhação, que, segundo ela, foram cometidos contra os brasileiros depois da prisão. Lá eles deixaram os meninos só de short, no sol quente, sem camisa. Eles raparam a cabeça dos meninos, fizeram sacanagem na cabeça dos meninos com uma máquina de cortar cabelo. Lá foi horrível, horrível, horrível. Maxilene, Rejane e outros 14 brasileiros foram presos enquanto trabalhavam em um garimpo no estado de Bolívar. Maxilene conta que, durante a abordagem, não sabia que seria levada para a cadeia. Ele falou que nós ia ser retirados da draga e logo a gente ia retornar para a draga, né? A gente foi, todo mundo foi. Sendo que ele já tinha tomado celular e tudo, já tinha tentado me obrigar a tirar a minha roupa na frente dele, né? E eu falava que não ia tirar a roupa na frente de ninguém porque não tinha nenhuma mulher, só tinha um homem. A brasileira afirma que estava se recuperando de uma cirurgia no útero quando foi detida e diz que a falta de cuidados agravou a situação. Então eu dei hemorragia e peguei uma infecção na minha cirurgia. E eles me tiraram de lá do presídio, lá da cela, várias vezes para o hospital, dizendo que eu estava dando hemorragia eterna. O governo venezuelano afirma que o garimpo que os brasileiros trabalhavam era ilegal, mas os trabalhadores contestam. Trabalhava legalmente para uma empresa da venezuelana com nome CDM.
E eles estavam trabalhando numa área que hoje eles alegam que era uma área ilegal, mas tinha permissão para trabalhar, não era ilegal quando a gente trabalhava. Os brasileiros afirmam terem sido contratados pela CVM, a Corporação Venezuelana de Mineração, e tem documentos que provam isso. Então, estamos falando aqui de pessoas que estão sendo acusadas de homicídio, de roubo ou de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Estamos falando de trabalhadores que estão presos desde 2023, sem julgamento, por acusações relacionadas à atividade que exerciam naquele país. Atividade que, segundo as informações que chegaram até nós, era realizada por uma empresa autorizada a trabalhar naquela região. Enquanto aguardava o julgamento, um dos brasileiros, Marivaldo Fonseca, adoeceu na prisão e morreu. De 14 dias para ser liberado o corpo dele para o Brasil, que não queria liberar nem o corpo dele, ele não queria liberar o corpo dele. E fora outros, eu já estava com tuberculose, teve pessoas com tuberculose. Aí, esses dias tinha 2 internados nos hospitais. Os relatos que nós recebemos são de condições absolutamente degradantes. Falta água potável, falta alimentação adequada, faltam medicamentos, higiene e atendimento médico. E, principalmente, chegaram a dividir cela com cães. Maxilene e Rejane têm acesso a um celular de dentro da cadeia porque os parentes delas pagam pelo uso do aparelho. Todos os meses, elas enviam uma quantia para a administração do presídio para que elas possam manter o contato com a família. E mais, para que as brasileiras tenham acesso a água, comida e a medicamentos. Só que agora, Maxilene e Rejane estão usando o celular para tentar romper o silêncio, para denunciar os supostos abusos que sofreram desde quando foram detidas e tentar contestar a prisão que elas e os outros brasileiros afirmam ser injusta. O objetivo é chamar a atenção das autoridades para que a embaixada brasileira faça uma visita nos presídios venezuelanos e pedem urgência. Muito tempo que eles não vieram aqui. Então, toda vez que a família manda mensagem, fala que estão pendentes da situação, porém não vem aqui. O pedido de socorro das brasileiras ficou mais urgente depois que elas conseguiram fazer a denúncia. Agora, elas temem desaparecer, como já viram acontecer com outras detentas. Eles desaparecem com as pessoas, entende? Eles matam e desaparecem com o corpo, por isso fica. Do outro lado da fronteira, a mãe de Rejane sofre com medo do que pode acontecer com a filha. O dia que eu deito e não estou pensando, será que um dia eu não vou ver minha filha ainda? Porque ninguém sabe, né? É muito difícil. Os filhos da cozinheira sonham com a chance de rever a mãe, depois de quase 3 anos de distância. Por causa que a gente tem muita saudade dela e é só por mensagem que a gente fala com ela. Quero que as autoridades tirem ela de lá, que ela não merece isso. Ela tá tentando ajudar os filhos dela. Maxilene e Rejane sabem que denunciar o que vivem na prisão da Venezuela é uma atitude arriscada. Mas tomaram essa atitude em nome delas e dos outros 12 brasileiros que vivem dias de angústia e muito medo atrás das grades. Não abandona nós nessa situação, porque aqui nós estamos correndo um risco até de vida. E não vamos esquecer nós aqui, pelo amor de Deus. O Fábio, nosso repórter, Samara, nossa editora, todos os outros produtores muito empenhados. Você viu, Lombardi, que virou uma missão. Eles estão sofrendo, estão sendo desrespeitados e eles merecem atendimento. Eles merecem que o governo brasileiro faça uma intervenção séria, porque o governo pode fazer isso. Sim. Aliás, a diplomacia entre Brasil e Venezuela é boa. Muito. Eles se conversam, eles se falam, entendeu? O Brasil não é um país hostil à Venezuela. Então, nesse momento, nós temos que tirar proveito disso, não é? Olha, o Ministério da Justiça tem uma comissão de direitos humanos. Por que não juntar um grupo da comissão e ir lá? Entrar em contato com a embaixada da Venezuela no Brasil, pedir para fazer essa visita no presídio para conversar com os brasileiros, para ver que tipo de defesa eles estão tendo, porque não é possível. E mostrar que quem os contratou foi uma empresa da Venezuela. Ninguém saiu do Maranhão para ir sozinho se aventurar num garimpo na Venezuela.
E eles apresentaram documentos como sendo reais, pelo menos. Os advogados já mostraram, mas tem os documentos da empresa dizendo que tinham autorização para explorar o garimpo. Entendeu? Pode ser que os brasileiros tenham sido iludidos, mas e aí? Vamos continuar desse jeito? Deixar que eles paguem com a própria vida? Mas o pedido do governo brasileiro para o governo venezuelano vai acelerar muito mais a liberação ou o julgamento desse processo que está 3 anos parado. A nossa reportagem tem um objetivo, que é fazer barulho, que é fazer com que essa notícia chegue até as autoridades brasileiras e, consequentemente, até as autoridades da Venezuela. Então, mais uma vez, eu estou pedindo aqui, por favor, em nome dessas famílias que procuraram a nossa produção, em nome dessas mulheres que conseguiram ligar para o Balão Geral, e eu me senti, de certa forma, muito orgulhoso porque elas decidiram conversar com o Balanço Geral. Essas brasileiras, elas tinham uma possibilidade, e elas pegaram um número de WhatsApp que a gente passa todos os dias aqui, e elas entraram em contato urgentemente dizendo, por favor, nos salvem, ou então nós vamos morrer. Por favor, Itamaraty, por favor, Ministério das Relações Exteriores, por favor, todos vocês, vamos nos unir e vamos procurar o governo da Venezuela o mais rápido possível, porque eu vou continuar batendo nessa tecla. E se ninguém fizer nada, vai ficar feio para todos vocês. Está na hora de acordar. Nós entramos em contato agora com a Embaixada Brasileira na Venezuela, não tivemos retorno ainda, então, por favor, eu estou fazendo esse registro aqui para vocês terem a certeza que é sério e que nosso trabalho é sério. Vocês não nos responderam ainda, e eu acho que é uma falta de respeito com as famílias brasileiras. Também ainda não tivemos retorno do governo da Venezuela e da Corporação Venezuelana de Mineração, a CVM, que contratou esses brasileiros. Estamos aguardando.